Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos gravar aqui o último vídeo da série Sucessão de Líderes. Nós vamos terminar falando sobre os níveis de liderança. Em que nível você está de liderança, né? Será que nesse primeiro nível aí, ó, nível um, que é o nível da posição, né? Inclusive nos vídeos anteriores falamos sobre o mito da posição, onde as pessoas acreditam que vão liderar somente quando chegar no topo, só vão liderar se chegar na posição que é dita a posição do líder. Essa é o nível, esse é o nível mais baixo de liderança, a liderança de posição, o nível um, posição, né? Baseado em direitos. As pessoas o seguem porque tem que fazê-lo. As pessoas o seguem porque você é tido como líder, né? Como aquele que está na posição de liderança. Esse é o nível mais baixo de liderança, que é o nível um, o nível de posição. E as pessoas só vão te seguir porque elas têm que fazer isso. Né? Elas não têm, elas estão sendo influenciadas, elas não estão sendo influenciadas, elas estão seguindo porque tem que seguir. E detalhe, a abrangência da sua liderança é só naquela posição que você se encontra. A liderança não se expande além da sua área de trabalho. Ela se restringe àquela sua área, porque é uma liderança de posição. E essa liderança é o nível mais baixo que tem de liderança. Outro nível, o nível acima desse, é o nível 2, o nível de permissão, né? A liderança de permissão, que é baseado em relacionamentos. As pessoas o seguem porque elas querem, não por causa da posição que você assumiu, né? Isso é baseado em relacionamento, é influência através do relacionamento. Então as pessoas o seguem porque elas querem, e as pessoas o seguirão além daquela posição que você alcança, além da autoridade declarada que você tem. Elas te seguem além daquela área em que você foi colocado. Então, o nível 2 está acima desse nível de posição. Inclusive é um mito as pessoas acreditarem que só vão poder liderar quando chegarem no topo ou quando chegarem naquela posição. Então esse é o nível 2, é o nível acima daquele que é baseado em relacionamentos. As pessoas te seguem porque elas querem. Agora há um nível acima desse também, que é o nível 3, que é o nível da produção, que é baseado nos resultados. E em vídeos anteriores, nós falamos que nós precisamos de resultados. Você precisa ter no seu currículo como líder, você precisa ter resultados positivos. Né? Os resultados positivos são importantes para o seu currículo como líder. Algumas pessoas avaliam a sua liderança também por esses pontos, por esses resultados. Esse é um nível em que você não está na posição e que não é um nível de relacionamento, de permissão. Agora é um nível de produção. As pessoas o seguem em razão do que você fez para elas, do que você faz para elas. As pessoas gostam de você e do que você faz. Você traz bons resultados, você traz pontos positivos para a equipe, para o meio onde você está. Então, esse nível 3 está acima da posição e da permissão, é um nível de produção. E você precisa também liderar através de resultados, você precisa ter resultados positivos no seu currículo. Mas mesmo assim, ainda tem nível acima para você galgar. Você precisa passar desse nível de produção, somente de mostrar resultados. E esse outro nível, o nível 4, é o nível do desenvolvimento, né, baseado na reprodução. O que nós vimos no nível 3 foi o nível da produção, né, os resultados. O que você gera, as pessoas te seguem pelo que você faz. Aqui não. Aqui no nível do desenvolvimento é baseado não na produção, mas na reprodução. As pessoas o seguem em razão de você fazê-las crescer. Você está reproduzindo liderança, você está produzindo líderes, né? O seu compromisso de desenvolver líder garante o crescimento contínuo, mútuo de toda a equipe, de todas aquelas pessoas que estão no mesmo local que você. Há uma reprodução de liderança. Então, aqui o nível é um nível de desenvolvimento, baseado em reprodução.
As pessoas o seguem em razão do que de você fazê-las crescer. E é um nível acima da posição, acima da permissão, acima da produção, é um nível de reprodução. E a Bíblia fala muito sobre isso, que você precisa fazer discípulos. Nós temos que fazer discípulos. Nós temos que fazer com que as outras pessoas estejam obtendo ou se colocando na mesma posição que nós estamos. Né? A Bíblia diz que Jesus era rei, era sacerdote, sumo sacerdote eterno, inclusive. Mas quando chega em Apocalipse, o próprio Jesus vai dizer que ele vai levantar um reino de reis e sacerdotes. Ou seja, ele está reproduzindo. Ele disse: eu fiz essas obras, mas vocês podem fazer obras maiores do que eu fiz. Ou seja, ele está reproduzindo. Jesus chamou os 12 e os chamou de discípulos, de amigos, porque ele estava reproduzindo a sua vida, né, a ponto de morrer a nossa vida para que nós vivêssemos a vida dele. Então, esse é um nível que está acima de posição, em cima de permissão e em cima de produção. Esse é um nível de reprodução. As pessoas o seguem porque você as fazem crescer. Você faz a equipe crescer. Você faz o local onde você está, faz ele crescer. Então, está acima até de produção. Está acima até de resultados que você dá. Se você está dando bom resultado como líder, esse não é o nível máximo. Esse é o nível 3. O nível 4 de desenvolvimento, você precisa reproduzir líderes, precisa subir para esse nível. E esse nível ainda não é o nível final. Ainda tem outro nível acima desse, que é o nível 5, o nível da personalidade. Ele é baseado no respeito, ele é baseado no reconhecimento. Ele é baseado no reconhecimento da sua posição, da permissão que você tem, da produção que você gera, da reprodução que você gera. Esse nível é baseado no respeito, ou seja, as pessoas seguem você em razão de quem você é e do que você representa para as pessoas, do que você representa para a equipe, do que você representa para o local que você está inserido. Então as pessoas o seguem em razão de quem você é, porque você obteve das pessoas o respeito, não só pela posição, não só pela permissão, não só pelos resultados que você gera, ou seja, a produção, e não só pela reprodução, por você fazer as pessoas crescerem, por você agregar valor às pessoas, mas elas o seguem porque por quem você é e pelo que você representa. O know-how, a experiência na caminhada, os resultados apresentados, a capacidade e a vontade de gerar novos líderes, há um respeito pela sua pessoa. E esse é um nível em que todos os líderes precisam chegar. O nível da posição é o mais baixo. Ser líder porque está numa posição, esse é o nível mais baixo de liderança. Né? Nós vimos aqui os níveis. Os líderes dessa posição de personalidade são os que fazem tudo crescer. Aonde eles põem a mão, aonde eles põem a planta do pé, aonde eles se inserem, aquele lugar começa a crescer. A engrenagem começa a girar. As engrenagens começam a se encaixar. As coisas fluem, as coisas acontecem. E isso tudo é baseado no respeito e no reconhecimento. É essa liderança que nós buscamos, é essa liderança que nós devemos buscar continuamente. Não os outros níveis abaixo, mas esse, o baseado no respeito. As pessoas te seguem por quem você é e por que você representa. Essa é a personalidade, esse é o nível que a gente precisa alcançar. As pessoas reconhecerem e serem influenciadas pelo que você é. Então, que Deus te abençoe, que você faça essa pergunta, em que nível você está? O da personalidade, baseado no respeito que você é e representa? O nível 4, que é o nível do desenvolvimento? O nível 3, que é o nível da produção dos resultados? O nível 2, que é o da permissão, os relacionamentos? Ou o mais básico de todo, o nível 1 da posição, que é baseado em direitos, em posição, e as pessoas te seguem porque elas acreditam que devem fazê-lo. Então, sempre avance para níveis maiores, sempre avance para chegar no nível 5,
que é o nível da personalidade, que é o nível em que as coisas fluem e acontecem. Que Deus te abençoe, que você possa avaliar, verificar em que nível você está e que você busque crescer cada vez mais em liderança. Deus nos abençoe, fique com Deus, até a próxima.